Olá a todos, obrigado novamente pelo tempo de vocês. Vamos começar já, deve se juntar mais algumas pessoas, mas eles vão entrando aí conforme o tempo passe. Obrigado novamente pelo tempo de vocês. A gente tem 1 hora de conteúdo e é um conteúdo bastante intenso. Então, a gente não vai abrir para perguntas durante a apresentação. No entanto, a gente tem o Jackson e o Jefferson como mediadores, que vão estar recebendo perguntas, direcionando essas perguntas, e depois nós vamos responder a todas elas. Então, vamos começar aqui a nossa jornada. Eu espero que seja útil. A gente tentou criar um overview que cubra várias coisas. Então, desde de elementos básicos do que é inteligência artificial, e depois falando especificamente de inteligência artificial em atendimento, falando de bots. Cada um desses assuntos a gente pretende ampliar em sessões posteriores, mas hoje é o início aí da nossa jornada. Eu não vou deixar a minha câmera ligada todo o tempo, até porque isso pode atrapalhar um pouquinho a concentração, devo voltar em alguns momentos específicos. Então vamos lá, vamos dar início aí à nossa apresentação. E qualquer coisa, por favor, pode contactar aí Jefferson, Jackson, eles estão em contato aqui comigo também, para a gente propiciar a melhor experiência para vocês. Então, começando, o meu nome é Alexandre, Alex Vinetsky, eu sou diretor de pesquisa e desenvolvimento na Stefanini, trabalho com inteligência artificial há 20 anos, desde o começo da minha carreira. Eu venho de uma empresa que foi adquirida pela Stefanini em 2012, que se chama UP. A UP ainda é a unidade de consultoria em inteligência artificial da Stefanini. A UP desenvolveu a plataforma SOFI também desde 2012, que é uma plataforma, a gente tem bastante orgulho dela, hoje usada no mundo inteiro, são mais de 80 grandes clientes, 3 continentes, mais de 1 milhão de usuários servidos, prêmios aí em vários lugares, reconhecimento de institutos de pesquisa, inclusive Gartner. A gente não vai falar muito de SOFI hoje, o objetivo, a gente vai usar para ilustrar algumas coisas, mas o objetivo realmente é fazer uma jornada pela realidade da inteligência artificial, o que ela é, o que são essas palavras que a gente tanto escuta aí, essas buzzwords. Então vamos começar imediatamente. Uma coisa que eu acho que é importante é que a gente tem escutado muito hype sobre inteligência artificial. Então a gente tem escutado autores, livros falando aí da iminência da inteligência artificial tomar conta do mundo e dos computadores dominarem da maneira como a gente convive, a maneira como a sociedade funciona. E, de fato, a inteligência artificial tem se tornado cada vez mais importante. É muito difícil hoje pensar numa indústria que não será afetada pela inteligência artificial de alguma maneira. No entanto, particularmente alguns vendors, eles exageraram um pouquinho a respeito do que a inteligência artificial pode fazer e particularmente a velocidade com que a inteligência artificial pode fazer. Eu me lembro que no começo do projeto da SOFI a gente era criticado porque a gente prometia menos coisas do que os nossos concorrentes prometiam, e ao longo do tempo a gente acabou se estabelecendo por ser muito realista e entregar as coisas que a gente promete, ao invés da gente prometer coisas muito além aí da realidade técnica. Quando eu falo de realidade técnica, eu não estou falando de Brasil, a gente colabora com o MIT, a gente colabora com o Stanford, a gente colabora com algumas das maiores instituições do mundo, e a gente sabe que tem coisas fascinantes acontecendo. No entanto, o marketing acaba exagerando um pouco no que são essas coisas, então eu acho legal a gente botar a bola no chão, explicar um pouquinho o que é inteligência artificial, o que ela pode fazer de verdade, explicar alguns desses princípios que a gente tanto escuta falar. E eu começo aqui com uma frase do professor Pedro Domingos, no livro The Master Algorithm, que é um livro dele, que diz assim que a preocupação não é tanto que os computadores são espertos demais, mas como você está vendo aí, eles nem são tão espertos assim e já são extremamente importantes. Então eu gostaria de dar uma visão do que é inteligência artificial a princípio. Quando a gente tem alguma coisa que é artificial, obviamente a gente está tentando mimetizar alguma coisa que é natural. O que é natural é a nossa inteligência, a inteligência humana.
o projeto, a visão de inteligência artificial nasce junto com a computação, nasce lá com Alan Turing na década de 30, o Alan Turing reconhecido como pai da computação e que já naquela época enxergava computadores como máquinas capazes de ampliar as capacidades humanas e, quem sabe, um dia substituir as capacidades humanas numa série de ocupações. A gente hoje divide a inteligência artificial em fundamentalmente dois grandes campos, que a gente chama de Narrow Intelligence, então inteligência restrita, e General Intelligence, que é uma inteligência mais geral, mais ampla. No caso da inteligência geral, o que a gente quer dizer seria uma máquina capaz de aprender como um ser humano, tomar decisões como um ser humano, agir como um ser humano. A frase do professor Pedro Domingos aqui. Então a gente estava falando dessa possibilidade dos computadores dominarem o mundo. Ainda não é exatamente o que está acontecendo, mas a gente está no caminho para que eles se tornem cada vez mais importantes, e os algoritmos hoje, de fato, eles ditam boa parte das nossas vidas e as coisas que a gente escolhe, as coisas que a gente compra, e o caminho que a gente toma para ir para o trabalho. E aqui o gráfico em que eu estava falando de Narrow Intelligence e General Intelligence. Então, quando a gente vê filmes de ficção, livros, a gente está falando fundamentalmente de General Intelligence. Então, uma inteligência capaz de aprender por si mesma, de tomar decisões, e aí sim, até o Elon Musk, que é uma das pessoas mais inteligentes do mundo e patrocinador de uma grande organização chamada AI.org, diz que isso sim poderia ser uma ameaça existencial à raça humana. No entanto, a maioria dos pesquisadores, a maioria dos especialistas desse campo acredita que nós ainda estamos há algumas décadas de conseguir a Artificial General Intelligence, e, para ser bastante correto, a gente acha que estamos há algumas décadas, desde a década de 30, achávamos na década de 70 também, então a gente ainda está um pouco longe dos breakthroughs técnicos capazes de fazer isso. No entanto, quando a gente fala de inteligência restrita, ou Narrow Intelligence, a gente tem visto evolução todos os dias. Então, a gente tem visto a inteligência artificial nas músicas que a gente escolhe, nos livros que a gente compra, na maneira como nós vemos anúncios. Ela tem implicações políticas muito sérias, ela tem implicações sociais muito sérias, ela tem afetado de maneira muito efetiva qualquer indústria que a gente possa pensar. Então, a indústria de transporte, a indústria química, a indústria de perfumes, o varejo, os serviços de maneira geral, a tecnologia de maneira geral. Então, a Narrow Intelligence ela tem se tornado cada vez mais inteligente, e a Narrow Intelligence ela se baseia em alguns princípios, e é sobre esses princípios que eu quero conversar um pouquinho com vocês. A primeira coisa que eu quero falar é sobre Machine Learning. A gente escuta bastante falar sobre Machine Learning, né, o tempo todo. O que é Machine Learning? São as máquinas aprendendo, de fato é isso que o nome significa, mas Machine Learning pode ser explicado de maneira mais simples. Machine Learning é um conjunto de algoritmos e cálculos em que você, através de um input A, acaba recebendo um output B através de um treinamento muito intenso. Então, eu acho que esse é um elemento importante, e quando a gente fala de inteligência restrita e inteligência geral, isso é bastante relevante. Quando você ensina uma criança o que é um gato, na segunda vez que ela olhar um gato, e gato é importante em inteligência artificial, a gente sempre usa gato como exemplo. A segunda vez que ela olhar um gato, ela vai saber o que um gato é. Para uma máquina saber o que é um gato, eu vou ter que ensiná-la 1000 vezes, 2000 vezes, 10.000 vezes para ela entender com precisão. Essa ainda é a grande diferença entre a inteligência que nós temos, uma inteligência orgânica, uma inteligência multissensorial, para a inteligência das máquinas, que fundamentalmente são sempre treinadas para fazer alguma coisa específica. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem uma palavra em inglês, esse é o input. Aí você tem uma palavra em português, esse é o output. O que a gente fez foi criar uma tradução usando Machine Learning. Mesma coisa com uma imagem da face, eu vou encontrar um rosto dessa face numa base e estou fazendo aí biometria facial. Eu tenho sistemas que reconhecem músicas, então a música começa a tocar, esse sistema vai identificar que essa música é dos Beatles, e a gente conseguiu mais uma vez encontrar um padrão, e assim por diante.
esta é a maneira como nós trabalhamos machine learning. Machine learning não é muito diferente disso, tá? Então não quer dizer que as máquinas são capazes de aprender sozinhas. Eu escuto muito isso, quer dizer, vocês usam machine learning, as máquinas aprendem sozinhas. As máquinas não aprendem sozinhas, elas são programadas para receber inputs específicos e dar outputs específicos através de um treinamento muito intenso. Daqui a pouco a gente vai ter um slide em que eu explico o que a inteligência artificial pode realmente fazer hoje, o que ela não pode fazer hoje, mas aqui eu queria dar para vocês uma introdução do que machine learning consegue fazer. Vamos seguir em frente aqui. A segunda coisa que eu quero explicar para vocês é o que são redes neurais. E redes neurais e deep learning, né, neural networks e deep learning, elas são usadas de maneira mais ou menos intercambiável no universo de inteligência artificial. Então, se vocês ouvirem essas duas palavras, elas, de maneira geral, elas significam a mesma coisa, com pequenas variações. O que é uma rede neural? Vamos imaginar que a gente tem aqui um conjunto de informações, tá? Todas essas informações que vocês veem aí, elas também vão gerar inputs e outputs, mas a diferença é, quando a gente estava falando de machine learning e a gente ensina um input e um output, a gente está gerando um neurônio artificial, é assim que a gente chama. E quando a gente está falando de redes neurais, o que a gente quer fazer é colocar vários neurônios funcionando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso ter como input aqui ano do veículo, mais o tipo do motor, mais o modelo, mais o fato que é completo ou não, mais o estado de 1 a 5, se ele está muito bem, como nesse caso aqui nos outros, e o meu output pode ser o preço. Eu preciso calcular qual seria o preço médio sugerido desse veículo baseado nessas interações todas. Eu posso trocar também. Eu posso tentar descobrir se esse estado aqui, para classificar de 3 a 5, ele vai levar em conta o ano, o motor, o modelo e o preço, e essas relações elas são intercambiáveis, formando uma rede. Então isso é o que a gente chama de rede neural. Eu tenho aí todos os elementos, cada um desses elementos, um contra o outro, cria um neurônio artificial. E, obviamente, a gente gostaria, nesse aspecto, de tentar mimetizar o cérebro humano e a maneira como ele pensa, porque o cérebro humano, como eu expliquei, ele é multifatorial, ele é multifacetado, a gente não olha para uma coisa só, mas uma rede neural, então, é uma rede que vai ganhando uma complexidade cada vez maior em razão da capacidade de processamento das máquinas e que consegue calcular um número de variações muito grande. Eu posso dar alguns outros exemplos. Cálculo de clima usa rede neural. Cálculo de forecast de vendas usa rede neural. Estado de um paciente dentro de um hospital, você pode usar rede neural. Então, sempre que você tem multifatores em que um afeta o outro, a gente pode usar rede neural de maneira muito mais eficiente do que a gente usaria planilhas de Excel, em que essas relações entre as partes são muito mais complicadas. A gente poderia falar mais sobre rede neural, no entanto, eu acho que de novo, a gente quer passar rapidamente, porque a gente tem bastante conteúdo para que vocês tenham uma ideia, basicamente, do que a gente está falando, e daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos de como é que a gente usa isso funcionando. Agora, uma parte que é bem legal, assim, a gente tem aqui um diagrama que mostra um pouquinho como é que a inteligência artificial se organiza. Então, inteligência artificial é esse quadro grande. Dentro da inteligência artificial eu tenho muitas técnicas possíveis. Essas que a gente mencionou são apenas algumas dessas técnicas, a gente vai falar de algumas outras daqui a pouco. E dentro dessas técnicas, a técnica de machine learning ela é bastante importante. E existem outras técnicas de machine learning também que são diferentes de deep learning e neural network, no entanto, deep learning e neural network está contida nisso. E, finalmente, a gente tem o que a gente chama de data science, como um corte transversal de tudo isso, porque a gente chama de data science é o aproveitamento de várias das informações, gráficos e números de todas essas técnicas para gerar um input de negócio.
Então, muitas vezes se confunde data analytics com inteligência artificial. No entanto, hoje essas técnicas elas são intercambiáveis, elas se suportam umas às outras, e é por isso que quando a gente fala de data science, a gente tem um corte transversal do que é IA, ela não está contida e nem ela contém inteligência artificial. Agora eu quero entrar num assunto que é interessante. De novo, a gente tem visto muito hype aí sobre inteligência artificial, sobre o que a inteligência artificial pode fazer, sobre como ela pode fazer, e acabou ficando uma disputa que ela é meio absurda, porque como ano passado alguém anunciou alguma coisa muito grande, esse ano alguém precisa anunciar alguma coisa ainda maior. A gente raramente sai ou vai muito além dessas técnicas que a gente mostrou. No entanto, essas técnicas elas têm se sofisticado em razão do número de bons cientistas no mundo trabalhando nisso, em razão dos grandes investimentos de várias das grandes empresas de tecnologia do mundo, e em razão de tentativa e erro que a gente faz muito. Mas ainda assim, a gente continua tendo uma regra muito simples a respeito do que inteligência artificial pode e não pode fazer. Essa regra não é minha, essa regra é do professor Andrew Ng, que é o fundador do Coursera, professor de inteligência artificial de Stanford, um dos maiores especialistas em inteligência artificial do mundo, e a gente chama ela de a regra de 1 segundo. Então, hoje a inteligência artificial ela pode fazer qualquer coisa que o cérebro humano fará com 1 segundo de pensamento. Isto é, a gente consegue identificar um rosto muito rapidamente. De novo, ressalto que depois, no caso de inteligência artificial, depois de treinar muitas vezes, a gente consegue diferenciar um animal, a gente consegue encontrar a posição relativa de um objeto, e é por isso que a gente já começa a ter carros autodirigíveis muito eficientes. Então, o carro dirigível ele se baseia exatamente num conjunto de redes neurais fazendo cálculos ao mesmo tempo. A gente consegue fazer traduções, as traduções hoje estão muito mais eficientes também, porque a gente tem uma base relativa maior. Industrialmente, você consegue descobrir se alguma coisa está perfeita ou imperfeita, porque você vai comparar isso com o que a gente chama de dataset. Isto é um conjunto de dados que vai te dizer se essas coisas estão bem, estão funcionando ou estão funcionando, e assim por diante. Quer dizer, tem várias coisas que a gente consegue fazer, já consegue fazer bem, vai conseguir fazer cada vez melhor. Mas tem muitas coisas que a gente ainda não consegue fazer. E eu acho que é muito importante, quando você vai liderar um projeto de inteligência artificial na sua organização, entender os limites do que é possível. E ao entender os limites do que é possível, você consegue dar passos que são mais sólidos para criar dentro da sua organização um espírito que vai te permitir construir, porque inteligência artificial se constrói. A gente consegue fazer projetos excepcionais e tem feito projetos excepcionais por todo o mundo, mas a gente precisa entender que a gente precisa dar um passo de cada vez, a gente precisa criar pequenas vitórias no princípio e sobre essas pequenas vitórias construir mais. Então, inteligência artificial não consegue responder um e-mail, ainda que ela consiga classificar um e-mail. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Ela não consegue elaborar uma tese. Eu vou explicar também como é que uma inteligência artificial consegue responder e falar com um ser humano. Ela não consegue diferenciar gestos humanos, identificar intenções. Ainda ela consegue identificar intenções de maneira muito superficial, por exemplo, bravo ou não bravo, que é parecido com classificação, mas ela não consegue saber, poxa, essa pessoa está passando por um processo pessoal muito difícil. E ela, obviamente, não consegue tomar o tipo de decisões necessários para cuidar de uma pessoa. Porque a IA ela não compreende conceitos. Então, eu estou usando processos e algoritmos para sintetizar ou para mimetizar a maneira como a gente pensa, mas ela realmente não compreende o que está fazendo. Aí você fala, poxa vida, Alex, você é especialista em fazer bots de atendimento e você está me dizendo que a IA não compreende conceito. Então, como é que ela responde? Então, vamos lá. A gente tem basicamente 4 modelos que a gente usa para fazer com que um chatbot ou um bot responda. É importante dizer que na Stefanin a gente não usa nenhum dos bots disponíveis no mercado. A gente desenvolveu a nossa tecnologia do zero ao longo de vários anos. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que o nosso cérebro funciona, mas antes eu quero explicar para vocês como é que a gente usa esse truque de fazer com que os chats funcionem ou que os sistemas conversacionais funcionem de maneira efetiva.
O primeiro modelo é o que a gente chama de semântica distribucional. Então, eu sei que determinadas palavras estão agregadas umas às outras, eu sei que elas se relacionam umas às outras, não só como sinônimo ou não sinônimo, tá? Então, palavras elas podem construir umas às outras, elas podem dar margens umas às outras, elas podem dar causa umas às outras, e através disso eu consigo saber, eu consigo conectar isso a uma resposta pré-pronta ou pré-programada de uma base, e trazer isso para o meu usuário de maneira que eu consiga atender a necessidade dele. Esse é um modelo bastante eficiente, esse é um modelo que a gente tem usado e que a maioria das empresas do mundo tem usado. A gente junta isso com alguns modelos, mas esse aqui é um que a gente tem conseguido ser bem efetivo. O segundo modelo é o que a gente chama de semântica de frames. Então, nesse caso, eu estou conectando intenções e lugares. Então, eu quero achar um tipo específico de restaurante, isso a gente usa muito em busca. Eu quero achar um tipo específico de necessidade, que pode ser um cabeleireiro, que pode ser um mecânico, e aí eu tenho alocações de quem, o que, onde e quando, e eu consigo trabalhar essas necessidades de maneira a trazer uma resposta mais efetiva para o meu usuário. Isso é exatamente o que vocês veem nos smart speakers, isso é exatamente o que vocês veem em buscadores. Isso também é bastante eficiente. O problema é que todas essas inter-relações elas têm que ser criadas uma a uma, elas não se autocriam. Então, ele tem essa função muito interessante de resolver problemas específicos. No entanto, eu não consigo criar modelos teóricos muito mais complexos dentro desse tipo de relação. Terceiro modelo, e são só 4 que a gente vai falar aqui, é o que a gente chama de semântica de modelo teórica. Então, aqui eu estou explicando a lógica humana para o sistema. Por exemplo, pássaros voam. E aí, se você for perguntar para o sistema, a gente usa isso aqui também, eu vou mostrar daqui a pouco. Um colibri é um pássaro? Um colibri é um pássaro, então um colibri voa. Qual que é o problema disso aqui? É que isso aqui funciona muito bem em lógica binária, lógica de computador. Deixa eu ligar a minha câmera um pouquinho para vocês me verem. No entanto, quando a gente está falando de lógica humana, a gente não é tão binário assim. A gente acaba tendo uma lógica que é muito mais flexível. Eu vou seguir no mesmo exemplo que eu falei. Pássaros voam, voam. Pinguins são pássaros? Sim. Eles voam? Não. Galinhas são pássaros? Sim. Elas voam? Não. Então, se eu tiver que criar modelos teóricos e um conjunto de exceções quase infinito, esse modelo teórico é menos eficiente. Então, o que vocês estão percebendo é que eu uso modelos diferentes para necessidades diferentes quando eu construo uma ferramenta, e para que eles consigam atender de uma boa maneira objetivos distintos dentro da nossa necessidade de compreensão. E, finalmente, eu vou para o último modelo aqui, que é o mais ousado de todos, que é o modelo que a gente chama de semântica de ancoragem. Na semântica de ancoragem, o que eu faço é tentar ensinar os objetos para que eles próprios aprendam através de um conjunto de soluções e de um conjunto de visões. O Google usa muito isso no projeto chamado Google Brain, em que determinados sistemas eles aprendem a partir do zero sem serem ensinados. Isto é, eles vão jogar, por exemplo, xadrez consigo mesmo milhares de vezes, até que eles consigam, eles próprios, descobrir as regras ou videogames e conseguir seguir. O problema é que é muito demorado, toma uma quantidade de processamento gigante. Então isso aqui está fundamentalmente ainda como conceito teórico, e de vez em quando se encontram algumas aplicações para isso, mas não é alguma coisa que a gente usa comumente. Agora, deixa eu parar meu compartilhamento só um pouquinho aqui, eu queria mostrar para vocês como é que a gente usa isso dentro da nossa realidade, para que vocês tenham um exemplo mais claro de todas essas coisas que eu falei. Eu vou falar só um pouquinho da SOF, do modelo teórico que a gente usa. Então, nós somos a única empresa do mundo que usa um projeto de colaboração do MIT chamado ConceptNet, e o que o ConceptNet faz é juntar
conceitos e inter-relações entre palavras, e hoje são mais de 3 milhões de entradas, e a gente já traduziu mais de 350 mil delas, mas o interessante é que mesmo sem traduzir, a gente consegue usá-las. Deixa eu mostrar isso para vocês num vídeo. Isso aqui é um vídeo da Sophie funcionando. Opa! Acho que eu vou ter que sair daqui um pouquinho e mostrar o vídeo diretamente. Então, o que você tem aqui, esse é o que a gente chama de Knowledge Manager da Sophie, então é onde a gente controla todo o conteúdo dela. E aqui a gente tem uma pergunta sobre como viajar com um animal. Eu vou colocar isso no site, vocês veem muitas coisinhas aqui na tela, porque a gente deixou ligado isso aqui para eu poder explicar para vocês o que acontece. Ele vai perguntar ali como é que ele pode levar o seu animal numa viagem. A Sophie responde rapidinho, a Sophie responde muito rápido. Vocês vão ver que ela traz uma regra aqui, respondeu em 86 milésimos de segundo, ela tinha 88% de certeza do que estava acontecendo. E o que ela fez? Ela descobriu que viagem é um sinônimo de travel, num diferente idioma, ou de trip, e que a gente está falando de um animal com absoluta certeza. Então eu não preciso ensinar para a Sophie palavra a palavra, porque ela tem toda uma variação que ela já entende. Lá ele vai colocar o processo de embarque de um papagaio, por exemplo. Aí vamos lá olhar de novo. Eu tenho aqui, aqui ela tem 82,9% de certeza. Embarcar partiu da causa a viajar. E um papagaio, um animal... O pássaro é um animal e o papagaio é um pássaro, portanto, ela entendeu através disto aqui. Você vê que a pergunta é completamente diferente, eu não estou usando sinônimo nenhum e nem cadastrando na base. Ela descobriu que você vai conseguir viajar com papagaio. Isso faz o processo de treinamento de Sophie muito mais eficiente, por isso que ela tem recebido tanto prêmio aí ao redor do mundo. E aí ele vai fazer, acho que a mesma pergunta. Deve usar um outro bicho, também vai usar um processo completamente distinto. Aí se eu posso voar com o meu peixe, e vou explicar de novo para vocês o cérebro dela. Voar, ele colocou que o editor colocou, isso não estava na base original, sinônimo de viajar. Um fish é um peixe, que é um animal, e aí vocês entenderam a lógica de como é que isso funciona. Mas isso aqui, agora deixa eu mostrar isso mais, de maneira mais... interessante. Eu vou mostrar o cérebro da Sophie funcionando aqui na mesma história de viajar com o peixe. Isso aqui é o cérebro dela. Isso aqui é ConceptNet representada como neurônios. É bem legal. Então ele está colocando agora a pergunta ali. Fez um outro formato de viajar com peixe e vocês vão perceber ali. Ela tem certeza da regra. E o que a gente chama de ConceptNet, ou a grande rede semântica da Sophie, é esse conjunto de palavras. Vocês vão ver que cada vez que eu abro uma palavra específica, eu tenho termos associados. Então, a viajar eu tenho, em inglês, travel e traveling. Quando eu abrir peixe, eu vou ter uma variedade muito grande também de outros formatos e outros animais. Essa rede vai ficando cada vez maior, ó. Lá você tem gato, cachorro, parque, organismo, zoológico, alimentar, produção, criação de alimento, rebanho, reprodução. Então, é assim que o cérebro humano funciona. Eu reforço conceitos através da conexão entre essas palavras todas. Então, quando eu faço uma pergunta para a Sophie, esses conceitos eles são reforçados através da sua conexão em diversos níveis, tá? Não são só sinônimos, como eu expliquei. Você pode dar parte, você pode criar junto, você pode ser similar, você pode construir junto. Então, cada um desses conceitos, vocês estão vendo, ele abriu peixe aqui, eu tenho tipos de peixe, eu tenho farinha de peixe, não sei por que isso está aqui, bolinho de peixe, peixe assado. Então, é muito parecido com a maneira como a gente pensa. Obviamente, ele não está usando tudo isso aqui, mas ele sabe que ele está falando de coisas similares, e se eu usar palavras diferentes, por exemplo, não faz diferença, porque ele não vai buscar uma palavra específica, mas ele vai buscar um reforço num conjunto de conceitos. Então, só queria explicar isso para vocês. Aí uma coisa que a gente tem bastante orgulho aqui, que é o reconhecimento do Gartner, que saiu em janeiro desse ano, é a única plataforma latino-americana e totalmente desenvolvida dentro de casa que tem isso.
uma outra frase do Gartner aqui, dizendo que a gente pode efetivamente suportar clientes em manufatura, venda, serviços, produtos médicos, educação, e de fato a gente tem clientes nessas áreas todas, mas é o suficiente de SOF. Agora eu acho que vocês entenderam um pouquinho como é que a gente chegou onde a gente chegou, como é que a gente construiu o que a gente tinha que construir. Estamos exatamente no tempo, então a gente passou a primeira meia hora aí falando de teoria um pouquinho, e eu achava que era importante falar de teoria para que vocês conseguissem compreender as decisões técnicas que a gente tomou e conseguissem compreender o que a gente vai falar um pouquinho mais agora de como é que a gente faz uma implementação de bot ou de sistemas de inteligência artificial em atendimento. Importante dizer que quando a gente fala de bot, a gente não fala só de chatbot, a gente enxerga as plataformas hoje, a gente chama de plataformas 360 graus, então eu preciso atender via telefone, eu preciso atender via chat, eu preciso atender via redes sociais, eu preciso atender via WhatsApp, e eu preciso consolidar esses dados de maneira efetiva. Então, quando a gente fala aí dos principais desafios, normalmente um curso de implantação nosso ele dura 8 horas, são 4 aulas de 2 horas, mas a gente vai fazer esse super resumo para vocês e depois a gente vai ampliar isso ao longo das próximas semanas. Então vamos lá. O que a gente precisa olhar quando a gente está falando de implantação de bot? Então a primeira coisa é definição de catálogo, vamos falar disso em seguida. Depois você vai ter que definir claramente a sua estratégia de tecnologia, como é que o seu conteúdo vai ser gerido, e eu acho que o que eu falei foi o suficiente para explicar para vocês que não existe conteúdo sem curadoria. O ser humano ainda é necessário, hoje as técnicas de curadoria estão bastante desenvolvidas, então para dar aquele ar humano, para dar aquele ar simpático para a sua central de atendimento automático, você precisa de gente. A gente vai falar de um assunto que não é tão comentado, que é a estratégia de adoção. Poxa, então a tecnologia funciona, fiz o meu bot, mas ninguém usa. Por quê? E aí a gente vai falar de como é que ela evolui, porque hoje em quase todos os nossos clientes a gente entrou com um sistema de atendimento automático em uma área e ela tem se ampliado para outras áreas dentro da mesma empresa. Então, SOF é uma plataforma multibase, multicatálogo, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco também. Então vamos lá. Primeira coisa sobre catálogo, tá? A gente precisa de volume. Ainda que a gente tenha automatizado até áreas que tem, por exemplo, 1.500 tickets ou chamados por mês, o ganho realmente vem conforme o volume se amplia. E porque existe uma necessidade de treinamento, porque existe uma necessidade de integração. Então não adianta a gente querer automatizar tudo, a gente precisa escolher dentro do que a gente chama de catálogo de serviços, isso é, as opções de atendimento que eu vou dar ao meu usuário, um conjunto de tickets de suporte que faça sentido e que tenha volume. Conforme o volume vai se ampliando, os ganhos vão ficando muito grandes. E se o volume for se ampliando e a retenção for se ampliando junto, os ganhos são absolutamente excepcionais. Assim, você pode baixar o preço de processos específicos de atendimento em 90%, mas a gente cometeu o erro lá atrás, alguns anos atrás, quando a gente começou de escolher catálogos muito pequenos, porque a gente não tinha muita certeza se ia funcionar, a gente queria fazer testes e hoje é algo que a gente não recomenda. Quer dizer, vamos para o coração do catálogo de uma vez, a gente sabe que dá para fazer, porque daí a resposta que você vai ter do seu usuário, ela é muito boa, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso quando falar de adoção daqui a pouco. Segundo ponto, eu só consigo automatizar a informação se ela já estiver organizada. Se ela não tiver, eu preciso organizá-la antes. Isto é, sistemas automáticos de resposta, eles vão trabalhar sobre padrões, necessariamente eles vão trabalhar sobre padrões. Eu, obviamente, posso ter uma enorme variedade de perguntas, como vocês viram ali a gente fazer para a SOF, para o mesmo tema. No entanto, as respostas, elas vêm de uma base de conhecimento específica e essa base tem que estar organizada. A gente já teve clientes em que a base era, a gente chama de empírica, né, que é um nome bonito aí, para uma base que estava basicamente na cabeça das pessoas do atendimento ou em cadernetas, e não pode mais ser assim. Então a gente precisa usar essa oportunidade de automação para conseguir
também criar um processo de gestão e manutenção de conhecimento que vai fazer com que todos os processos de automação que venham posteriormente deem resultado. Para o nosso usuário final, ele precisa, seja ele interno ou externo, ele precisa saber no que ele é atendido. Então, assim, eu preciso explicar para ele o que o bot faz, o que o bot não faz, para que a expectativa dele não se torne uma decepção, e aí a gente consiga trazê-lo mais vezes até que o uso dessa ferramenta de automação se torne um hábito. E o elemento de baixo, ele tem mais ou menos o mesmo sentido, isto é, você não pode começar com qualquer conteúdo. Vou dar um exemplo simples. Imagine que eu tenha lá 1000 tickets de alguma coisa por mês, e eu tenho 100 usuários que vão usar esse conteúdo. E aí eu vou colocar só 10% do meu conteúdo dentro do meu bot de atendimento ou dentro da minha URA. A possibilidade é que cada um dos usuários vai ter só 10% de chance de ser atendido corretamente, então a cada 10 vezes que eles usarem, 9 eles serão mal atendidos porque o conteúdo não está lá. Eu não vou gerar atração, eu não vou gerar adoção, isto é, o meu usuário vai embora. Então não adianta começar pequenininho, não adianta fazer só uma coisinha, não adianta fazer só uma demonstração e colocar isto para o teu público, seja ele interno, seja ele externo, porque o que eu vou fazer é depor contra a minha própria ferramenta. O usuário não sabe que eu coloquei só 10% do conteúdo, o usuário sabe se deu certo ou se deu errado. Se na maioria das vezes está errado, ele não vai voltar. Então é isso que a gente tem que a gente precisa tomar muito cuidado. E finalmente a gente faz um planejamento de muito longo prazo do roadmap. A gente sabe onde está, a gente sabe onde quer chegar, a gente sabe quais são as fases todas de implementação, a gente desenha isso no começo, inclusive a gente já mostra o ROI para o cliente para que ele saiba como é que ele vai pagar a conta. A gente tem certeza que isso é muito importante hoje. Segunda questão, estratégia tecnológica. A gente tem ouvido muito falar de bot, cada vez mais falar de bot. A gente tem uma conexão aí do que era o mercado de atendimento via telefônico com o mercado de atendimento digital. A gente fala muito de UX, a gente fala muito de transformação digital. Então é importante que o parceiro seja alguém que tenha essa experiência, que tenha essa visão, que tenha cases para apresentar, e que tenha o que mostrar para que este processo seja conduzido de maneira a gerar o menor número possível de atritos. Existem várias ferramentas muito boas no mercado, e eu acho que o grande diferencial da SOFE é que ela não é uma API, né? A gente chama de API as is, quer dizer, alguma coisa que eu vou ter que construir muito em cima, a gente traz um pacote pronto para configurar, e esse pacote atende boa parte das necessidades do cliente já. A gente sempre tem que pensar onde é que entra chat, onde é que entra voz, e aí eu vou dar um briefing rápido para vocês da diferença. Quando a gente fala de voz, a gente só está falando de um canal de entrada e um canal de saída, isto é, eu falo e eu escuto, e existe um tempo necessário, se para ler, por exemplo, a URA tiver que falar coisas para mim, ela vai sintetizar a voz, né? A gente chama isso de TTS e vai falar com você, mas não pode ser um texto muito longo, muito complexo. Já quando eu estou usando chat de texto, eu tenho uma possibilidade muito maior de uso de multimídia. Eu consigo usar vídeos, eu consigo usar tutoriais, eu consigo usar passo a passo, eu consigo permitir downloads, eu consigo permitir uploads. Nenhuma dessas coisas é possível com voz. Então a gente não deve usar voz, a gente deve usar voz, porque ainda é o canal que as pessoas optam mais. Mas o que a gente tem feito é a transição de voz para chat dentro da mesma chamada, isto é, eu começo pelo canal de voz e eu termino pelo canal de chat. Isso já é muito efetivo hoje, ou fazer o que a gente chama de transbordo, isto é, eu começo num chat automatizado, vou até um determinado ponto que eu consigo ir, e a partir daí eu faço um transbordo para um ser humano que vai continuar o atendimento em voz ou texto, lembrando que, e a gente vai falar disso daqui a pouco, a gente trabalha com retenção, a gente não tem a intenção de resolver tudo. Quando a gente fala de tecnologia, também é muito importante a gente fazer o mapeamento das integrações. Bot sem integração é bot inútil. Então, assim, ele só vai dar informação, ele vai
funcionar como um porteiro, mas não vai resolver nada. O que a gente quer é que o bot transacione, isto é, eu quero que o bot seja capaz de se integrar a sistemas corporativos e, se integrando a sistemas corporativos, realizar coisas. Ele tem que prestar informação, ele tem que dar a segunda via de boleto, ele tem que dizer onde o seu pacote está, ele tem que te permitir terminar uma compra, ele tem que te permitir fazer upload de um documento ou de uma informação, ele tem que entender os dados a seu respeito. Ele faz isto se integrando. A gente já se integra várias dezenas de sistemas, mas a gente sempre lida com sistemas legados. Nesse caso, se a gente não tiver modelos de integração mais modernos, API, Web Service, a gente acaba usando RPA. A gente sabe que uma série de setores isso é importante, e você tem que pensar na sustentação a longo prazo. Então você tem que pensar na sustentação de curadoria, você tem que pensar na sustentação técnica. A gente tem modelos hoje de treinamento muito bem definidos, aulas, cursos, tutoriais, para que você próprio como cliente, se desejar assim, consiga assumir o controle da ferramenta e a partir daí cuidar dela e customizar dentro da sua própria organização. Esta aqui é uma matriz de responsabilidade que é relevante também. Então, o que acontece? Não dá para imaginar que uma implantação de um sistema de autosserviço dependa apenas do provedor. Não é assim mais que funciona. Então, eu tenho uma responsabilidade dos dois lados. A gente tem aí no nosso histórico de 4, 5 anos de implementação, vários cases de sucesso e alguns cases de fracasso que nos ensinaram muito. E os cases de fracasso, eles têm a ver com uma diferença de intensidade de compromisso de lado a lado. Então, o fornecedor tem que, sim, dizer quais são as práticas de adoção e o que vai acontecer, mas a gente tem que ter um compromisso executivo do nosso cliente que vai disponibilizar pessoas, que vai disponibilizar sistemas, que vai disponibilizar acesso para que a gente consiga efetivamente tocar o processo. Hoje, quando a gente começa um processo, a gente sempre faz questão de entregar uma documentação completa sobre o que a gente espera que o nosso cliente faça e quais são as pessoas que devem estar envolvidas. E sempre segurança tem que estar envolvida, infraestrutura tem que estar envolvida, marketing e comunicação tem que estar envolvido. Não adianta começar numa área só, seja ela RH, seja ela TI, seja ela algum tipo de CSC, sem que essas outras áreas não estão também envolvidas e dispostas a ajudar. Então, boa parte aí desse quadro que vocês vão ver tem a ver com isso. A gente também valoriza muito a transparência, então nem todos os projetos dão certo todo o tempo. Eu sou absolutamente favorável a explicar isto para o cliente, dizer, olha, estamos com problemas aqui e a gente gostaria da sua colaboração para conseguir resolver, a gente está todo mundo no mesmo barco. O que eu chamo de honestidade tecnológica, então vocês jamais vão fazer uma reunião conosco e a gente vai dizer, não, isso aqui eu resolvo, isso aqui é muito fácil, isso aqui é muito simples, deixa comigo, vocês sempre vão ouvir, até porque a gente tem bastante experiência, olha só, isso aqui dá, isso aqui não dá, mas a gente consegue encontrar um caminho conjunto, e aí a disponibilidade do lado do cliente é muito importante também. E, finalmente, o que a gente chama de propriedade conjunta, o projeto é de todos, o projeto é de todos todo o tempo, e a gente precisa criar esses times de alto desempenho para conseguir fazer com que a gente chegue ao final. Só para informar, um projeto hoje nosso de implantação leva de 3 a 4 meses, dificilmente mais do que isso. Algumas vezes a gente tem aí questões corporativas de disponibilidade e tal, leva um pouquinho mais, mas o tempo de projeto realmente é mais ou menos esse. Aqui um pouquinho de gestão de conteúdo básica. Gestão de conteúdo a gente tem vários capítulos no nosso site, depois a gente vai mandar para vocês explicando como é que faz, mas eu vou passar muito rapidamente por ele. Então, assim, basicamente a gente elimina o não sei responder, ou não sei, ou não tenho a resposta.
tem alguns truques para fazer isso. Às vezes, obviamente, o sistema não tem resposta mesmo, mas aí o que ele faz é voltar para o menu e dizer, olha só, eu sei falar isso, eu sei falar sobre essas coisas aqui. A gente também evita falso positivo, então existe um limiar no qual, como vocês viram quando eu fiz a apresentação rapidinho ali da SOFI funcionando, existe um limiar a respeito, acima do qual eu tenho certeza da resposta que eu quero dar. Normalmente a gente usa 80%, 85%, se for abaixo disso eu trago opções. Então eu não tenho certeza do que você falou, mas você falou de embarque, então eu tenho essas opções aqui. E aí internamente a gente tem uma visão muito, muito passional sobre os nossos projetos. A gente quer que eles deem certo, a gente trabalha muito intensamente com os nossos clientes, na criação dos avatares, na criação dos modelos conversacionais, na criação da personalidade. Então, cada uma dos projetos de SOFI tem uns 30 nomes diferentes hoje, para a gente é um filho que a gente trata com muito carinho. E finalmente a gente também observa muito o que está sendo feito de bom no mundo. A gente não tem nenhuma intenção de ser os únicos donos aí da inteligência ou da visão. Tem muita gente boa no mundo fazendo coisas legais e a gente está sempre observando, admirando e, por que não, trazendo essas ideias para os projetos que a gente faz também. Aqui eu tenho alguns comandos específicos de SOFI que são coisas que te permitem acelerar os processos de entrega, mas eu não vou falar muito disso aqui não, eu acho que eu vou pular rapidinho, porque a gente tem 10 minutos já, eu me comprometi a terminar aí no nosso tempo, mas o fato é que a gente construiu uma plataforma ao longo dos anos que permite que a gestão de conteúdo, a atualização, a melhoria sejam feitas de maneira muito rápida, de maneira muito efetiva. Então a gente consegue segmentar conteúdo por áreas, por editores, por usuário que vai ver. Então no caso de SOFI, por exemplo, se você tiver um funcionário e um cliente olhando exatamente para a mesma pergunta, a resposta pode ser diferente. Ele pode receber conteúdos diferentes, possibilidades diferentes, ações diferentes. E aí falar um pouquinho de adoção. Então a gente estava dizendo que muitas vezes o bot funciona e hoje tecnicamente a gente tem absoluta certeza que funciona, tá? Então assim, dizer, o bot tem risco de não funcionar, não responder, sinceramente acontece pouco. A gente sabe que nas fases iniciais, nas fases de teste, sim, ele erra bastante, mas rapidamente, através dos dados que o próprio sistema gera, você consegue melhorar isso. No entanto, uma coisa interessante, a gente tem clientes com adoção para processos específicos de 80% e a gente tem clientes com processos com 12%. E aí a gente foi percebendo ao longo do tempo que isso tem muito a ver com o processo de adoção. E o processo de adoção, ele é realizado com campanhas internas, com conscientização, com tutoriais de uso, com a participação do usuário durante o processo de escolha do nome do avatar, da imagem do avatar, porque daí ele passa a ter uma vontade também de participar do processo. A gente precisa encontrar os canais adequados para o nosso cliente. Então, por exemplo, se eu tenho um portal de autosserviço, mas é um portal muito complicado e ninguém entra, e a maioria das pessoas entra por Skype for Business, por exemplo, se for um bot corporativo, é no Skype que a gente tem que colocar, ou Jabber, ou Yammer, ou WhatsApp. Então eu preciso entender qual é o canal, para que primeiro eu esteja próximo do canal que o meu usuário se sente confortável, e depois eu preciso forçar a mudança de canal. Então, se o meu usuário só liga por telefone, mas eu preciso fazer com que ele migre para uma outra plataforma qualquer, eu no próprio telefone consigo fazer essa transição, consigo enviar um SMS que vai abrir o bot, consigo explicar para ele que existem possibilidades maiores nesse outro canal para ele usar e, eventualmente, consigo fechar canais. Então, muitas empresas optam hoje por não ter canais de comunicação direta, ter apenas canais digitais. Então, esses canais digitais, eles fazem o que a gente chama de ticket
ticket de nível 0, isto é, ele vai identificar quem você é, ele vai identificar a sua intenção, ele vai identificar a sua necessidade e vai passar isso para uma fila de atendimento que aí vai te responder por e-mail, por telefone, por rede social, por WhatsApp, pelo que seja, mas dessa maneira você consegue realmente forçar uma adoção mais alta, porque você tem a ferramenta funcionando e não ter adoção acaba não fazendo diferença. E aí, de novo, a gente volta, eu falei muito de dados, né? Dados são importantes, então a gente precisa entender o que funciona, o que não funciona, e isso é diferente para cada cliente. Obviamente que a experiência ajuda, mas eu tenho diferenças grandes em tipo de público, em idade de público, em faixa socioeconômica, em tipo de utilização de canal, que eu preciso identificar ao longo do tempo. Isso se identifica logo depois que a gente começa a colocar a plataforma em produção. Aqui eu tenho uma explicação de mais ou menos como é que a gente trabalha de ponta a ponta num sprint de desenvolvimento de software. Como vocês vão receber esse material, eu não vou ficar muito neste slide aqui, até porque ele é um slide um pouquinho mais de TI, um pouquinho mais técnico, mas ele explica como é que a gente enxerga o dia a dia, as interações, como é que a gente enxerga desde definição de conteúdo até definição de interface de usuário, como é que esse conteúdo vai ser gerido, como é que esse conteúdo vai ser atualizado, como é que esse conteúdo vai ser acompanhado, refinado, corrigido. Tudo isso é parte de um processo que é vivo, que é um processo diário. Então o bot, ele não é alguma coisa que você faz e que você larga e está pronto e eu nunca mais vou voltar. É importante entender isso. Os projetos de bot que funcionam são os projetos em que existe um comprometimento continuado e uma compreensão deste comprometimento continuado. Agora uma outra pergunta que sempre me fazem, assim, se a gente tem que pensar diferente se o meu projeto é B2B ou B2C, quer dizer, se é um projeto para corporativo ou se é um projeto para o usuário final. No nosso caso, a gente faz bastante das duas coisas, e a gente tem que pensar levemente diferente, sim, pelo seguinte: em um caso eu tenho que convencer mais do que o outro. No caso do usuário corporativo, em grande parte dos processos possíveis, eu consigo estabelecer um novo padrão e dizer, olha, a partir de agora, a gente vai fazer dessa maneira. Então, ao invés de você usar o portal de autosserviço, ao invés de você usar o ITSM, ao invés de você usar uma plataforma de CRM, você vai entrar pelo chatbot ou pelo bot de voz. É aqui que você vai atualizar seus dados, resetar sua senha, abrir seus tickets. Então, eu consigo fazer isso. Para o meu consumidor, eu não consigo. Para o meu consumidor, eu preciso efetivamente convencê-lo. Então, a estratégia de marketing acaba sendo muito importante e eu tenho que ser extremamente cuidadoso para que ele não se decepcione, porque se ele se decepcionar, ele não volta nunca mais. De novo, o usuário corporativo, claro que a gente quer agradá-lo, claro que a gente vai agradá-lo, no entanto, eu tenho uma segunda chance. A gente não quer ter muitas segundas chances, mas eu tenho uma segunda chance porque o canal foi definido assim. Quando eu estou falando de B2C, eu não tenho. Se a experiência for ruim, eu mato a experiência. E mais do que isso, eu acabo depondo contra a minha própria empresa, contra a área de tecnologia, contra a área de atendimento. Então, a gente tem que ser mais cuidadoso. De maneira geral, a gente sempre começa com processos internos e migra para processos externos, porque dessa maneira eu gero uma visibilidade positiva dentro da empresa, eu gero um impulso para essa tecnologia, eu acostumo as pessoas com as necessidades, com as possibilidades que essa tecnologia traz, e aí eu vou expandindo lentamente até chegar no usuário final. Então é uma estratégia, como a gente tem clientes que a gente atua nas duas pontas, a gente acaba sempre optando por essa estratégia, e ela funciona bem. No entanto, se a gente for diretamente para o usuário final, a gente tem que ser muito, muito cuidadoso, porque o bot, seja ele o que for, ele é a imagem da empresa, ele fala pela empresa, ele representa a empresa, como a Sophie hoje, em muitos eventos, representa a Stefanini.
que é a empresa mãe dela. E aí também aqui a gente tem uma visão de como é que a SOFI funciona e explica um pouco essa diferenciação de processo. Então, assim, a partir dos muitos canais de entrada, voz, chat, web, social, sistemas de geração de inputs, eu posso passar isso para um processo específico, eu posso passar isso para um atendente, eu posso gerar um workflow, eu posso escalar, eu posso transferir, eu posso gerar um ticket, mas no final eu sempre faço análise. Então eu acho que a gente está quase no tempo aqui e a gente vai falar dos nossos 2 últimos slides, a gente está chegando no final, que tem a ver com dados. Então, assim, como é que eu vou saber se o meu projeto foi um sucesso? Eu estou dando aí 5 elementos, a gente avalia muitos mais, mas assim, eu preciso adotar índice de adoção, particularmente mês contra mês, semana contra semana, você vai ficando com grupos temporais em que você compara, né? Quando você tem central de atendimento, você tem curvas, oscilações, sazonalidades e você precisa trabalhar isso. Sempre a gente olha a porcentagem de tickets processados pela ferramenta sobre o total, mas a gente também olha as respostas certas sobre o total, porque não adianta a pessoa usar a ferramenta e não gostar e ir embora, por isso que a gente tem taxa de abandono, também é uma consideração importante. Quanto tempo eu falei com a ferramenta, se o que eu falei foi positivo, eu gerei o tipo de informação que precisava gerar, porque o relevante para a gente é o que está no centro aí, é retenção. A gente sabe que o bot não vai conseguir atender tudo, a gente sabe que ele tem ainda limitações, a gente sabe que a gente vai construindo ao longo do tempo um bot cada vez mais parrudo, que vai fazendo cada vez mais coisas, mas eu tenho que ter um foco muito claro na retenção, porque é na retenção que o meu investimento vai voltar. E aí, finalmente, assim, esse aqui é um dos dashboards da SOFI, que vai colocar conversas por canal, cada uma das sessões, eu consigo fazer drill down e olhar cada conversa de usuário, eu consigo trazer para isso tudo aqui conversas de cada canal, conversas telefônicas e tudo que a gente gerou de informação, todas as respostas que o usuário achou que não eram corretas, a gente tem essa medição também, a gente trabalha novamente para entender se ele só estava pedindo a SOFI em casamento, que algumas vezes acontece, ou se realmente a gente não tinha essa resposta, a resposta estava inadequada, era de um catálogo que a gente não atendia ainda. Então, assim, a gente trabalha com dado de maneira muito intensa e trabalha com dado de maneira muito efetiva todos os dias. Aqui vocês veem o meu e-mail, esse é o meu celular com WhatsApp, fiquem absolutamente à vontade também para me chamar. Deixa eu até voltar a minha câmera aqui um pouquinho. Foi uma corrida intensa aí de 1 hora, mas acabamos no horário. Agradeço muito pelo tempo de todos vocês. Vai ser uma satisfação continuar essa conversa, se vocês acharem adequado. Eu não consegui olhar, eu vi que a janelinha de chat tá piscando, mas realmente não dá para olhar, é muito conteúdo. A gente vai processar agora as perguntas, a gente vai processar os comentários, vocês vão receber um e-mail pedindo feedback. Eu agradeço muitíssimo se vocês puderem dar esse feedback para a gente. Deixa eu ver se o Jackson está me chamando aqui no telefone, não. Então, agradeço muito se vocês puderem dar esse feedback para a gente, para que a gente consiga melhorar. E a ideia é que a gente faça outros seminários aí sobre temas específicos, especificamente sobre parte editorial, sobre parte de integração, sobre melhores práticas, sobre lançamento, sobre marketing, e a gente vai continuar à disposição aí de vocês no que for necessário. Muito, muito obrigado a todos de minha parte e de parte da Estefania.